Quinta aula. Meus caros amigos, trataremos nesta aula de alguns exercícios importantes. Primeiramente aprenderão a forma de se defenderem das investidas daqueles seres que não compreendem a grandeza da criação e que projetam, por imprudência, ondas mentais sobre nós, muitas vezes nos causando sérios atropelos. Já lhes ensinei alguns métodos de defesa, que lhes garantem uma proteção permanente. Hoje, vou lhes indicar outro, em caso de emergência, quando os ataques forem muito fortes, para descarregar incontinente estas energias virulentas. Ouçam bem. Projetem a mão esquerda em direção à fonte da vida, para o leste, visualizando esta fonte magnífica de todo amor e beleza. Projetem a mão direita sobre um recipiente de louça contendo água. Isto faz com que a energia proveniente da fonte de vida, ao entrar pela nossa mão esquerda, de onde emana energia negativa, projete sobre a água através da mão direita, de onde irradia nossa energia positiva, tudo aquilo que provoca danos, distúrbios, em nossa existência. Porque a água é, por excelência, de natureza negativa, absorvente que é de partículas elétricas, ela faz a absorção dessas partículas desarmônicas. Esta água deverá, depois, ser deitada a pia ou lavatório. Este exercício tem a finalidade de purificar, de expelir todas as partículas deletérias que estão acumuladas em nós. Experimentem-no hoje em suas casas. Agora passemos a outro exercício fundamental do curso. Devem vocês olhar mentalmente para um recipiente de louça, mental, contendo água cristalina, também mental. Deverão vocês fixar-se nessa água, procurando ver aí a imagem, o reflexo de seu rosto. Se esta água apresentar mobilidade, tais movimentos são oriundos de uma imperfeita concentração. Já sabem vocês que esta concentração não deve ser feita a olhos da memória. Trata-se de um estudo de natureza alquímica e psíquica. Devemos nos esforçar por ver como se estivéssemos vendo o reflexo do nosso rosto em um espelho. Vamos treinar este segundo exercício. Procurem ver, neste recipiente mental com água cristalina o reflexo de seu rosto, agora, durante 1 minuto. Ponham-se na concentração exterior. Ver sem analisar. Ver sem comparar. Ver, somente ver. Procurar ver com os olhos do presente de nossa existência, o agora de nossa existência, ou seja, com os olhos dos sentidos e não com os olhos da memória. Fixem-se bem aí, procurando ver sua imagem. Pausa, 1 minuto. O que o senhor sentiu? Que sentiu na mente? Concentrei-me no vasilhame de água, mas não consegui visualizar a imagem. Vi raios como... Sim. Mas o que sentiu na mente? Parou. O senhor, que sentiu? Conseguiu ver sua fisionomia? Minha mente parou. Conseguiu ver com nitidez sua fisionomia, sem a água trepidar? Sim. Que é que sentiu na mente, a senhora? Uma separação, não sei, olhando-me lá dentro, senti a separação dos dois. Notou algum encrespamento na água? Não. E o senhor, conseguiu ver sua fisionomia? Sim, mas a imagem não estava parada. Então precisa treino. Certo? Lá, a imagem tem que ser idêntica à nossa, assim como quando estamos diante de um espelho. Deve ser idêntica, idêntica. O que sentiu? Não consegui ver minha imagem. Não conseguiu. A senhora? Senti minha mente desligada. Vejam bem. Este exercício requer prática. Façam pelo menos uma vez por dia. Entenderam? 1 minuto. Não precisa comprar recipiente nenhum. Mentalmente, se cria aquele grande recipiente cheio de água e, ali, se procura ver a própria imagem, como numa lagoa. Procurem apenas olhar, certo? Insisto para que pratiquem, ao menos, uma vez por dia. Por que é melhor o vasilhame de louça? É melhor por causa da robustez da constituição molecular da porcelana. A porcelana é mais consistente do que o barro, do que a louça comum, em que pese ser mais leve, sendo mais compacta nos ajuda a ver melhor a imagem. Estamos tratando de alquimia mental,
porque a alta metafísica é alquimia. É usar as substâncias ou a matéria-prima e transformá-la naquilo que desejamos criar. Bom, vamos considerar aqui que há em nós duas personalidades. Vamos considerar, entenderam? Diriam assim: eu sou uma pessoa. Quem me fala por intermédio de minha mente é outra pessoa. Mas é uma pessoa boa, construtiva, que aceita diálogo. Agora, digo, aceita. Quero deixar bem claro, porque somos o senhor da mente. Certa vez já há alguns anos, uma aluna indagou: se nossa memória é um depósito de tudo o que se passou em nossa vida, tanto os bons quanto os maus momentos do nosso passado, e se o Senhor diz os bons momentos, que se foram, são sonhos, e que os maus momentos são pesadelos, e se tudo isso depositado em nossa memória nada mais representa que sonhos, e pesadelos de nossa existência, o Criador, a quem o Senhor chama fonte da vida, não o previu? Respondi-lhe da seguinte maneira: o Criador nos dotou de memória, como um meio de comunicação, como um meio de nos entendermos, já que a linguagem tem um significado e este tem sua utilidade. Também, como um depósito, um arquivo de nosso passado, deste passado que passou e não volta mais, passando a ser um acervo particular nosso. Como tal, se torna nossa escrava. Eis a única finalidade da memória. Quando, porém, pegamos esse passado e o trazemos para o presente, deixando-nos influenciar por ele, como se estivesse acontecendo no presente de nossa existência, nós é que nos tornamos escravos dele. Ora, tornar-se escravo de fatos que se passaram, paciência, é infantil demais. Porque, se tenho consciência do meu presente, do agora da minha existência, dou testemunho das coisas que me rodeiam. Se penso, agora, estou me voltando para o passado. Aí, então, me coloco na posição de que tenho consciência de que estou me voltando para um passado, para aquele passado registro, que não tem nenhum efeito sobre mim e que apenas serve como comunicação, como forma de convivência com as pessoas. Mas nunca me deixando influenciar, nunca me deixando impressionar por ele. Por quê? Porque ele é meu escravo. Sou eu quem manda neste passado. Sou eu que tenho o direito de decidir aquilo que devo pensar. E penso conforme as circunstâncias, em qualquer momento de minha existência. Vamos então, agora, dialogar com este escravo. Esta será a primeira etapa do exercício de hoje. Vejam-no como se ele viesse lhes trazendo o acervo do passado, e conversem com ele, determinando o que serve, o que não serve, por que veio, o que tem a fazer, etc., etc. É como se fosse um criado, um mordomo. Podem iniciar. Não deem crédito ao futuro. Vocês estão no agora de sua existência, aqui, nesta sala. Ele está vindo, e vocês estão dialogando, examinando. Vejam o que é útil, o que não é útil, por que é útil, por que não é útil. Nunca se esqueçam que o passado passou, não volta mais. Desculpem ter interrompido. Prossigam, por favor. O que a senhora sentiu? Resistência de minha parte em aceitar os pensamentos que o mordomo procura impingir. Agora está a senhora sabendo, e vai começar a mandar, começar a impor. Nunca se esqueçam. A mente, como senhora, é impiedosa e nós passamos a ser escravos. Nós, como senhores, o escravo passa a ser ela, a mente, o raciocínio. Ora, como disse anteriormente, os fatos passados perderam para nós a importância. Servem apenas como referência. Todo aquele acervo está à nossa disposição. Somos os proprietários, os senhores. Nunca se esqueçam. Nós, agora, é que dispomos do porquê. Por que aquilo? Qual a razão? Queremos saber. Estamos diante de um mordomo, raciocínio, um tanto ou quanto indócil que vou colocar em seu lugar. Perceberam? Vamos prosseguir com as perguntas. O que o senhor sentiu? Inicialmente, minha mente paralisou. Então forcei, insisti, e vi os pensamentos. Apareceram,
Conversei com o mordomo, mas desta vez não vieram no número costumeiro, com aquela constância. Este exercício é para a semana. Vamos entrar na fase da alquimia. Vamos entrar na fase do domínio. Vejam vocês que muito pouco falo em domínio. Muito pouco mesmo. A senhora, o que sentiu? Bem, o meu mordomo já está me ajudando, já sabe o que tenho de errado. Tentei falar o que quero, pedi-lhe ajuda e ele se prontificou a me servir. Sim, porque temos em nós o reflexo do que é bom, do que não é bom. Então, o que não é bom, suma de uma vez. Não admito. Trata-se daquele patrão generoso, mas muito sério, muito exigente, patrão que paga bem, patrão que fornece as melhores roupas, que dá o melhor alimento. Ele é generoso por excelência, mas, por outro lado, é muito exigente. Assim somos nós. Os patrões somos nós. E o raciocínio é aquele mordomo, que era o dono da casa. Não nos importávamos com as trapalhadas feitas por ele, às vezes nem sabíamos que ele fazia atrapalhadas. Tumultuava tudo. Agora, resolvemos botar a casa em ordem. Continuaremos generosos, mas também seremos severos. Não vamos deixar mais que ele abuse, porque este abuso nos envolve, perturbando-nos a vida, fazendo-nos sofrer. Que sentiu o senhor? Domínio. Já, domínio? E o senhor, o que sentiu? Eu também já dominei o raciocínio, o pensamento. Muito bem. Agora, estou entrando pelo lado alquímico. Vamos seguir para a segunda parte do exercício. O que existe para mim, o que para mim é verdadeiro é o que dou minha presença. Aquilo que presencio, aquilo que testemunho. Dar crédito a algo é uma coisa. Mas algo que testemunho é outra coisa. É mais sólido. Lembrem-se de que a fonte da vida é o eterno presente, e que só entramos nesta faixa, nesta sintonia e nos identificamos como centelha desta grandeza absoluta de amor, quando nos colocamos no presente. O nosso passado, já vimos. É o acervo de consultas. Está ao nosso dispor. É nosso servo. Nossos pensamentos existem em razão desse passado, de fatos que se passaram, de fatos conhecidos, pois quando entramos no desconhecido, a mente para. Portanto, continuo a repisar. Vamos nos manter sempre no presente de nossa existência. Iremos ao nosso passado, a este acervo, somente quando houver necessidade. E essa necessidade, seja aquilo que realmente construa. Fora disso, permaneceremos no presente. Chamo o presente ao que está diante de meus sentidos, ao que me rodeia, ao mundo que me circunda. Por exemplo, estou aqui sentado. Se pensar agora em minha casa, vocês sabem qual é a imagem que me vem à mente? A última cena que deixei ao sair, algumas horas atrás. Logo, é passado. Eu estou aqui, não estou em minha casa. Então virá aquele reflexo registrado na minha memória, captado pelos meus sentidos. Mas é passado. A realidade da minha vida é esta aqui. É o agora da minha existência. A presença de vocês, a decoração dessa sala, aprecio tudo que meus sentidos abarcam. Quando termino esta concentração exterior, volto novamente a fazê-la e assim, capto o ambiente de forma mais completa do que, se pensasse no velho sistema, isto é, analisando e comparando. Se eu pensar desta maneira errada, estou caindo no passado. Automaticamente, prejudico a riqueza do meu presente. Quanto ao futuro, não posso nunca pensar no futuro, pois o futuro compete ao Criador da vida, porque esta sublime fonte é o eterno presente. Tenho apenas que me preocupar com o presente de minha existência, quanto ao passado, somente com aquele melhor passado de minha existência, sempre comandado por mim. Entenderam? Esse é o ponto alto do nosso curso. Esse é o ponto alto do mestrado. Esse é o ponto alto do iniciado. Então, o iniciado é aquele que pensa o que quer, aquele que tem ascendência sobre suas imagens mentais, aquele que tem consciência de sua existência, que o verdadeiro para ele é o presente de sua existência, o agora de sua existência, porque só assim ele se identifica com o seu Criador,
só assim ele dá o testemunho dessa centelha maravilhosa que ele é. Então, vamos praticar agora. Vejam bem. Quando vocês apreciarem aquilo que seus sentidos testemunham, aquilo que os rodeia, não procurem olhar com os olhos da memória. Olhem. Ouçam. Olhem com os olhos da face. Tenham olhos para ver, por favor, e ouvidos para ouvir. Usem esses sentidos sem analisar. Ponham-nos em funcionamento, de forma integral, sem nenhuma interferência da mente. Contemplem. Vejam. Usem a faculdade que Deus lhes deu e vocês começarão a notar a originalidade. Lembrem-se dos exercícios que já lhes dei em aulas preliminares sobre concentração. Que é por intermédio da concentração interior que tomo conhecimento dos fatos arquivados na minha memória, e por intermédio da concentração exterior que me apercebo do mundo que me circunda. Vamos ver, ouvir, viver os nossos sentidos, sem analisar, sem cair no jogo das comparações. Vamos observar a originalidade do mundo que nos cerca. Este é o presente da nossa existência. Isto é tudo que existe. E vão ver o que sentirão. Não se esqueçam. Um exercício acha-se relacionado com o outro. Estou agora no presente de minha existência. Se um pensamento eventualmente vier a aparecer, sei que é passado. É fato conhecido. É o mordomo que chegou. Indago, por quê? Qual é o motivo? Veio aqui à minha presença. Ele me interrompeu. Quero saber o motivo. Compreenderam por que se entrelaçam os dois exercícios? Podem começar. 3 minutos. O que sentiu na sua mente? Senti a mente parada. Profunda paz. Sem pensamentos, sem passado, sem nada. Correto. Por que profunda paz? Eu lhe digo. Porque a senhora se sintonizou com a natureza. A linguagem da natureza é a linguagem do silêncio. É este silêncio da natureza. É este processo de irmanação, de vínculo, de mergulho, de comunhão com a natureza. É o que nos faz completos, felizes, cheios de paz e saudáveis. E nos tornamos líderes porque nos identificamos com a Mãe Natureza. Somos seus filhos queridos, em quem ela confia. O Senhor, que sentiu? Esta mesma paz do presente. O passado, nem perto. O presente da nossa existência. É realmente o que existe. É o líder que dá testemunho daquilo que está ao seu alcance, daquilo que dá a sua presença. O líder, que não se deixa confundir. O Senhor, que sentiu na mente. Tudo sublime. E o Senhor? Meu presente abarca meus companheiros e meu professor, não é isto? É, rigorosamente. Procurei sintonizar a minha mente com as pessoas que estavam aqui. Certo? Correto. Correto. Parecia, ao paralisar minha mente, aproximar-se uma sensação de infinito, inclusive esta sala era muito maior, tudo se tornava muito maior. Certo, certo. É a sintonia com a natureza. Ela se expande. Olhem. Este exercício é para praticar. E em suas 2 etapas. Não sei se fiz direito. Suas respostas conferem. Direi quando não estiver certo. A senhora, por favor. Identifiquei-me muito com o colega, porém minha mente estava demasiado alerta. Claro. Pois, todos os seus sentidos entraram em funcionamento. Todos em conjunto. Eu não os quis dizer. Só falei em audição e visão. Mas, na verdade, todos os sentidos em conjunto passam a funcionar. Porque, se houver qualquer tipo de ruído embaixo do edifício, ou lá em cima estaremos ouvindo. Se aqui, agora, fizerem café, chega até nós, de imediato, seu aroma. Se neste momento, por qualquer razão, houver uma mudança brusca de temperatura, também o nosso tato acusa. O mesmo poderia dizer do paladar se aludisse a algum alimento.
tudo em conjunto. Esta é a faculdade plena do homem livre. É o homem liberto. Homem, digo, o filho da criação. Macho, fêmea. Liberto. É o líder. É aquele que vê com os olhos da razão. Sim, com os olhos da razão, e não com os olhos da memória. Porque ele está vendo sem analisar. Não entrou a memória. Está vendo a originalidade da vida, e isto se chama razão. Lembrem-se que falei. Existem duas grandes leis no planeta: o instinto e a razão. O instinto, que faz com que se perpetue, e a razão que faz com que a espécie se aprimore. Nós aqui estamos com os olhos da razão. É aquele olho que vai longe, muito longe. Meus parabéns pelas suas respostas, porque os estados são estes mesmos. Mas ficarei mais feliz ainda se vocês forem rigorosos em praticar os exercícios recomendados. Filhos de luz, como são vocês? Quero que pratiquem os exercícios dados, está bem? Vou recapitulá-los. Primeiro exercício. É o senhor generoso, humano bom, mas autoritário. Ele não admite mais balbúrdia em suas propriedades, no seu castelo, nos seus domínios, porque tem responsabilidades. E o mordomo, agora, sabe que o senhor está alerta. E o papel do mordomo é obedecer. Também ele não pode dizer mais nada. O patrão é generoso, dá o melhor para ele e agora, vai ter de se colocar no seu lugar. Esse deve ser nosso papel com esse mordomo chamado raciocínio. E isto requer muita prática. Porque ele é astucioso, é malandro, vivo. Traz um vinho de 1912, dizendo que é de 1887. O de 1887 ele bebe e nos dá o de 1912. Às vezes, ainda põe uma misturinha nas bordas da taça para confundir e sugestionar os entendidos de vinho. É aquele que pega a medida de café, surrupia 30 gramas de pó e vai prepará-lo para o patrão. Quantos quilos, porém, vai ele acumulando nesses sucessivos desfalques? Ele é muito astucioso, convive conosco desde que nascemos, e nos conhece bem de perto. Sabe qual é o nosso fraco? Às vezes, temos algo para fazer, ele, então, mete outro assunto que também nos interessa, já deixamos aquele. Diz satisfeito. Tapeei o patrão, viu? Cuidado com ele, com esse mordomo muito ladino. Se estamos trabalhando, ele chega e diz. Mas sabe, senhor fulano, a esta altura, ele nos chama de senhor, e já se dirige a nós com toda reverência, nos trata até de majestade. Sabe, esse assunto aqui é da maior prioridade, é de suma importância, é um assunto gravíssimo, o senhor não pode se esquecer, esse assunto preocupa muito, É mesmo. Já deixamos nossos trabalhos de lado, e se rejubila ele. Está vendo como esse bobo é ingênuo? É ótimo de ser levado. Se vocês soubessem como ele é sagaz. Usa todos os tipos de ardis. É astucioso porque nasceu conosco. Isto tem que acabar. Ele é nosso escravo. Escravo mesmo. E nós, não usamos a chibata por sermos generosos, porque, se fosse ele o senhor. Aliás, muitas vezes, até já nos açoitou. Sempre tapeando, enganando, iludindo. Mas nós não vamos ser desumanos, não. Ele vai morrer conosco, vai para o túmulo conosco. Vamos fazer dele um amigo. Vamos fazer com que reconheça que somos nobres e generosos. Não somos embusteiros com ele. Não somos capazes de embromar, de nos valer desses tipos de artimanhas. Então, braço forte. Vem um pensamento. Por quê? Vem outro. Mas por quê? Qual é a causa? Por quê? Por quê? Então vocês vão notando que só chegam pensamentos construtivos. Sim. Porque ele já está mais ajuizado e sabe que estamos bem acordados. Segundo exercício. Aquele do eterno presente de nossa existência. Estamos dando testemunho de que somos filhos da sublimação eterna, do eterno presente. Verifiquem,
analisem, busquem tudo o que queiram. Vocês vão cair na realidade da vida. E a realidade é o eterno presente, é o aqui e agora de nossa existência. É o este momento. É este exatamente que não engana, é este a que dou o testemunho. É o que há de mais autêntico em nossa existência. O futuro é o encanto da mocidade. O passado é o pesadelo da velhice. O inferno, na vida do ser, se manifesta quando acreditamos que esse passado possa se realizar no futuro, ou seja, quando nos atiramos no futuro, supondo que esse futuro exista, supondo que aquele passado ou fenômenos conhecidos venham se manifestar no futuro. Neste jogo, nesta incompreensão do crédito, dando crédito tanto ao passado quanto ao futuro, é que nos emaranhamos, então, que começamos a viver o inferno de nossa vida, misturando pesadelos com encantos, sonhos com atropelos. E tudo isso faz com que a espécie passe a viver os piores momentos de sua existência. Todos nós, naturalmente, temos atividades próprias. Somos obrigados a levá-las a cabo, sejam de que ordem for. É a nossa maneira de sobreviver, o ganha-pão, a tarefa que nos incumbe na comunidade humana. Mas, com prudência, com inteligência, com gáudio, com beleza, com ética, com garbo para que os outros sintam em nós o líder, o homem que sabe o que quer.